E hoje vamos assistir ao programa Saúde em Dia e também o programa Pódium. Então, vamos a eles! Olá pessoal, no pódio de hoje nós vamos viajar pela história das Olimpíadas e Paraolimpíadas. Você vai conhecer a história de Luiz Carlos Cardoso, ex-dançarino e hoje, com muito orgulho, atleta paraolímpico. E vamos rever como foi a passagem da tocha olímpica pelo Piauí. Fique ligado, o pódio de hoje está no ar. A gente sabe que qualquer atleta, principalmente os que querem chegar ao topo do pódio, precisam de um acompanhamento. Vamos ver. Bom, Paulo, eu gostaria de saber por que atletas das diversas modalidades dos esportes têm que complementar os seus treinos com a musculação. O que acontece? Primeiramente, os atletas não estão muito, alguns atletas, principalmente os de alto nível, estão muito adaptados à sua modalidade em si. E eles precisam da musculação justamente para fazer o fortalecimento muscular da devida modalidade, porque aqui é mais específico para a modalidade dele. A gente pode trabalhar a parte muscular mais especificamente para a modalidade em si. Por exemplo, o futebol, eles utilizam mais membros inferiores, então fortalecer mais membros inferiores, que não pode esquecer dos superiores. Já atletas de vôlei utilizam mais membros superiores, eles podem fortalecer mais membros superiores. Mas enfim, em resumo, tem que haver o fortalecimento geral dessa musculatura para os atletas chegarem bem preparados nas suas competições. Ok, bom Paulo, eu gostaria de saber se aqui em Teresina a gente encontra atletas que procuram musculação para complementar os seus treinos. Assim, temos vários atletas de várias modalidades aqui em Teresina que tem que fazer essa parte de musculação, de fortalecimento, justamente para ter um bom desempenho na sua modalidade. Temos o caso da Sara, que o caso da Sara é o mais falado, é o mais conhecido, exatamente. Mas temos uma gama muito grande de atletas que só conseguem um desempenho melhor se tiver a musculação conjuntamente com a sua modalidade. Senão, não tem como chegar ao seu objetivo. Bom, Paulo, nem todo mundo é atleta. Eu gostaria de saber como é que funciona esse treino de fortalecimento para as pessoas comuns, as pessoas que estão assistindo a gente de casa. Exatamente, é uma pergunta muito pertinente. O que acontece? As pessoas que não são atletas, que não estão adaptadas àquele treinamento diário, aquele foco de treinamento diário, procuram a academia mais ou por qualidade de vida ou por até estética, mas não precisam ter esse treinamento tão avançado como o treino de um atleta. Então a gente faz uma pesquisa sobre a vida pregressa da pessoa, uma anamnese que a gente chama, tudo sobre a vida da pessoa. Quanto tempo está sem fazer atividade, se frequentou um cardiologista recentemente para saber como é que está coração, pressão, problema de diabetes ou alguma coisa do tipo. Então a gente faz toda uma pesquisa. Uma avaliação. Exatamente, uma avaliação prévia. E aqui, logo ao chegar aqui, a gente faz uma avaliação física, além dessa avaliação prévia, e colocamos uma série de adaptação em relação a treino de musculação, para daí a gente poder avançar aos poucos. E também vale lembrar a questão nutricional também, que é muito importante, não adianta o exercício sem a boa alimentação, não é isso? Só um caminha ao lado do outro, só funcionam os dois. Só funciona a dieta com musculação, musculação com dieta. Nenhum nem o outro só, não é o ideal, só funcionam os dois mesmo. Os Jogos Olímpicos foram criados há mais de 2.500 anos antes de Cristo, como uma homenagem a Zeus, o maior dos deuses segundo a mitologia grega. Jogos Olímpicos remontam ao século 8 a.C. Dedicados ao deus grego Zeus, aconteciam nas planícies de Olímpia, no Peloponeso, a cada 4 anos. Incluíam corrida, luta, boxe, uma forma primitiva de artes marciais, conhecida como pancrácio, hipismo e pentatlo. Os antigos jogos entraram em declínio quando Roma conquistou a Grécia em 146 a.C. e foram abolidos em 393 d.C. pelo imperador Teodósio I. A sede em Olímpia caiu no esquecimento, devastada por terremotos e inundações. Só 1.500 anos mais tarde, os Jogos Olímpicos modernos nasceram em Atenas, em 1896, com 280 participantes de 13 países.
Os Jogos cresceram lentamente sob a orientação de Pierre de Coubertin, que fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Em 1900, as mulheres foram autorizadas a participar pela primeira vez. Em 1924, os Jogos de Paris conquistaram a simpatia do público, com mais de 3.000 atletas de 43 países. Os Jogos de Berlim, em 1936, foram os primeiros transmitidos pela TV para uma audiência restrita sob o regime de Adolf Hitler, que soube usar os Jogos para propaganda. Mas a história lembra as 4 medalhas de ouro do afro-americano Jesse Owens. Os Jogos de 60, em Roma, foram transmitidos ao vivo na Europa. Em 64, todo o planeta pôde assistir aos Jogos Olímpicos. No ápice do movimento americano pelos direitos civis, nos Jogos do México em 68, os corredores Tommy Smith e John Carlos protestaram no pódio contra a discriminação. Eles perderam suas medalhas, mas seu gesto inspirou toda uma geração de atletas negros. Em Munique, em 72, militantes palestinos invadiram a Vila Olímpica e mataram 11 atletas e técnicos israelenses, além de um policial da Alemanha Ocidental. Hoje, os Jogos são a mais importante manifestação esportiva mundial. Com os anos, foram surgindo novas modalidades esportivas e a Paraolimpíada, que surgiu em Roma, no ano de 1960, para atletas com necessidades especiais. A competição esportiva entre pessoas com deficiência começou há mais de 60 anos. Aqui no Hospital Stoke Mandeville, a aproximadamente 40 minutos de Londres, nasceu a ideia do esporte paralímpico. Tudo graças à iniciativa de um médico que inovou ao usar o esporte como meio de reabilitação de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Ludwig Guttmann percebeu que boa parte dos pacientes morriam 1 ano depois de sofrer as lesões. Por causa dos exercícios, as vítimas ganharam um novo ânimo e, o mais importante, passaram a viver mais. Em 1948, o médico organizou uma competição para 16 homens e uma mulher com deficiência. A primeira modalidade foi o tiro com arco. O esporte para pessoas com deficiência ganhou espaço e, em 1960, ocorreu a primeira Paralimpíada, com a participação de 23 países. Em reconhecimento ao trabalho do neurologista, em 1969, a rainha Elizabeth II inaugurou o estádio de Stoke Mandeville. Temos muito orgulho das Paralimpíadas terem nascido aqui. Londres 2012 nos deu a oportunidade de contar a história do Dr. Guttmann. Você sabe que os Jogos Olímpicos se chamam Olímpicos porque eles começaram na Grécia, numa cidade chamada Olímpia. Olímpicos? Olímpia. Os gregos têm um lance com fogo que é uma parada antiga. Tipo, antiga mesmo. Do tempo que eles acreditavam que Prometeus tinha roubado o fogo dos deuses para dar aos mortais e por isso acabou acorrentado. Confusão danada. Durante os Jogos Olímpicos da Antiguidade, tinha uma chama que permanecia acesa enquanto rolavam as competições. Pera, editor, volta um pouco a fita. Não tinha isqueiro naquela época, então eles inventaram uma engenhoca super maneira chamada... Como é que é o nome mesmo? Escáfia. Assim, um espelho côncavo que converge os raios do sol, tem matinho ali e pega fogo. Isso simboliza a pureza da chama. Bom, ela ia passando de cidade em cidade para fazer um esquenta para os jogos, assim. Zenão, Parmênides, Sofia, vai começar. Não tinha internet naquela época, né, gente? Até hoje o ritual é o mesmo. Ele apresenta para as novas gerações os ideais de cultura e paz que nasceram lá na Grécia Antiga. Você sabe, né? Os Jogos Olímpicos são um período de paz entre as nações. A chama é acesa lá em Olímpia, no Templo de Hera. Aí, eles acendem a primeira tocha, uma dessa aqui. E de tocha em tocha, a chama vai rodar várias cidades da Grécia, para em Atenas. De lá, ela segue para a Suíça, onde fica exposta no Museu Olímpico, vai visitar a sede da ONU pela primeira vez. De lá, pega um avião e desembarca no Brasil. Uma vez acesa, a chama só apaga na cerimônia de encerramento dos Jogos, no Maracanã. Tá, mas no avião tem que apagar, né? Não? A chama vem guardada numa lanterninha de segurança e ocupa o lugar de um passageiro. Mas e se apagar quando estiverem correndo com a tocha? A tocha é projetada para não apagar nunca. Ela passa por teste de vento com chuva, de tombo, de frio, de calor, de tudo. Gênia. Aqui na base vão 2 gases, butano e propano. Os 2 misturados fazem a chama ficar bem amarelinha e visível durante o dia. Science. Mas, por segurança, tem 2 corredores que acompanham o condutor da tocha. Se a tocha apagar, eles são os guardiões da chama. Eles pegam a chama original e acendem a tocha de novo. Agora, se você é um pessimista e tá pensando, e se a tocha e a chama de segurança apagarem? Existem 6 lanternas de segurança, tá? São mais de 150 pessoas trabalhando de 7 da manhã às 7 da noite durante 95 dias, 4 cidades por dia e uma festa em cada cidade onde a chama dorme.
E o Piauí recebeu com festa a Chama Olímpica. E a Assembleia, que é parceira da Escola do Legislativo para a exibição dos programas do curso de produção em TV, acompanhou parte do trajeto da tocha olímpica em solo piauiense. Atleta de sucesso hoje, Luiz Carlos Cardoso tinha a dança como a sua maior paixão, chegando até mesmo a ser dançarino do cantor Frank Aguiar. Começou cedo a trabalhar, mas não foi no remo. Fazia bico, sabe? Limpava farmácia, ajudava a cortar o mato de um vizinho. Era para ajudar a família lá em Picos, cidade de 80 mil habitantes do Piauí. Mas antes das remadas fortes... Foi na dança onde realmente eu comecei a ganhar dinheiro. Foi dançarino de forró. Eu sempre fui muito tímido, mas no palco eu me transformava. Em 2009, veio o maior susto da vida dele. Luiz Carlos perdeu os movimentos da cintura para baixo devido a uma infecção na medula. Muita tristeza, porque era meu instrumento de trabalho e é o que eu amava fazer. E como é que eu iria trabalhar se elas não funcionavam mais? A canoagem, sugerida como instrumento de reabilitação, virou transformação. Me apaixonei pelo esporte. Primeiro, por causa que ele poderia me ajudar na reabilitação. E segundo, pela liberdade que ele poderia me proporcionar naquele momento. Em 2011, Luiz disputou a primeira competição e no ano seguinte já estava na seleção brasileira. Até que em agosto, ele ganhou o ouro de novo e com gostinho especial. O título garantiu a única vaga brasileira para os Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro. No pódio, por hoje é só. Tchau, tchau! Agora vamos a um rápido intervalo.